Estou lendo o dicionário Vini, a partir da letra T. O nome é tabernáculo. Mishkan, tabernáculo. A palavra Mishkan em hebraico significa tabernáculo, santuário. Esta palavra aparece 139 vezes e se refere em sua primeira ocorrência ao tabernáculo. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo 25:9. O termo Mishkan é encontrado principalmente em Êxodo e em Números, e sempre designa um santuário. Com este significado, é um sinônimo de expressão tenda da congregação. No total, 100 dos 139 usos de Mishkan ao longo do Antigo Testamento tem o significado de tabernáculo como habitação. Deus habitava entre o seu povo no deserto, e sua presença era simbolicamente manifesta na tenda da congregação. A palavra Mishkan coloca ênfase na presença representativa de Deus. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Levítico 26, 11 ao 13. Por conseguinte, o pecado entre os israelitas contaminava a habitação de Deus. Levíticos 15, 31 e Números 19, 13. Considerando que o tabernáculo era móvel, o templo foi construído para o propósito particular de adoração religiosa. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, 2 Samuel 7,6. Salomão construiu o templo e todo o complexo era conhecido por a casa, o templo, em vez de ser habitação Mishkan. Na literatura mais recente, Mishkan é sinônimo poético de templo. Não darei sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Salmo 132, 4 e 5. Na literatura mais recente, Mishkan é sinônimo poético de templo. Não darei sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Salmo 132, 4 e 5. O significado de Mishkan também foi entendido e inclui toda a área que cerca o templo, tanto quanto a cidade de Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmos 46, 4. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Salmos 87, 2. A corrupção da cidade e da área do templo foi razão suficiente para Deus abandonar o templo. Ezequiel 10. E permitir que a sua habitação fosse destruída pelos brutos babilônios. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Salmo 74, 7. Na providência do Senhor, ele tinha planejado restaurar o seu povo e o templo, de modo a assegurar sua presença continuada. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Ezequiel 37, 27 e 28. João comenta que Jesus Cristo foi o tabernáculo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14.
Jesus mais tarde se referiu a si como o templo, mas ele falava do templo do seu corpo, João 2,21. No uso não religioso, Mishkan, na Septuaginta é skene, habitação tenda, que também é a tradução do termo oel, tenda. Tem sido sugerido que a semelhança de som da palavra hebraica sakan com a palavra grega skene influenciou a tradução. Outra tradução é skenoma, tenda, habitação, pousada. Shakan, morar, habitar. Shakan, morar, habitar. Este verbo que ocorre em torno de 129 vezes no hebraico bíblico também é encontrado em outros idiomas semíticos. No acadiano, o termo shakanu, deitar-se, estabelecer-se, situar-se, tem muitas formas, como por exemplo o substantivo maskana, habitação. No Salmo 37:27 temos uma ocorrência do verbo: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Estou lendo a partir da letra T, a palavra que é tarde, ereb, do hebraico ereb. Tarde, tardinha, noite. O substantivo ereb aparece aproximadamente 130 vezes e em todos os períodos. Esta palavra representa o período do dia imediatamente precedente e seguinte ao pôr do sol. Durante este período, a pomba voltou à arca de Noé, Gênesis 8:11. Visto ser período fresco, as mulheres iam buscar água no poço à tarde, Gênesis 24:11. Foi à tarde, quando Davi caminhava no terraço para se refrescar e se acalmar, que ele observou Batseba tomando banho. 2 Samuel 11:2. Esta, em sua primeira ocorrência bíblica, ereb marca a abertura do dia. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro, Gênesis 1:5. A expressão entre as duas tardes significa o período entre o pôr do sol e a escuridão, o crepúsculo, Êxodos 12:6. No crepúsculo da tarde. Segundo, em uso poético recente, a palavra pode significar noite. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei, mais comprida a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. Jó 7:4. A palavra temer, yari, ter medo, ter grande temor, ter grande respeito por, medo. Este verbo aparece no ugarítico e hebraico, bíblico e pós-bíblico. A Bíblia atesta por volta de 330 vezes em todos os períodos. A palavra temer no hebraico yari, né? Basicamente, esse verbo conota a reação psicológica de medo. O termo yari indica estar com medo de algo ou de alguém. Jacó orou: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Gênesis 32:11. Usado para se referir a uma pessoa em posição exaltada, yari conota ter grande temor ou ter grande respeito a. Não se trata de simples medo, mas de reverência, por meio da qual o indivíduo reconhece o poder e a posição do indivíduo reverenciado e lhe presta respeito formal. Neste sentido, a palavra implica submissão a uma relação ética formal com Deus. O anjo do Senhor falou a Abraão:
Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22, 12. O verbo usado de modo absoluto diz respeito aos atributos divinos e santos de algo ou de alguém. Assim Jacó falou sobre Betel: quão terrível, temeroso é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 17. O povo que foi liberto do Egito viu o grande poder de Deus e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor. E em Moisés, seu servo, Êxodos 14, 31. Há mais envolvimento aqui do que mero medo psicológico. O povo também mostrou honra, reverência a Deus e grande temor ou respeito a Ele e ao seu Deus, e grande temor ou respeito a Ele e ao seu servo, como demonstra o cântico que cantaram, Êxodo 15. Depois de presenciarem o trovão, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando, eles tiveram medo e se retiraram. Mas Moisés lhes disse que não tivesse medo, pois Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Êxodos 20, 20. Nesta passagem, a palavra representa medo ou temor do Senhor. Este sentido também é encontrado quando Deus disse: não temas. Gênesis 15, 1. A palavra yari também é usada sozinha, sem objeto direto, significando ter medo. Adão falou para Deus: temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3, 10. Primeira ocorrência: pode-se ter medo de fazer algo, como quando Ló, que temia habitar em Zoar. Gênesis 19, 30. A palavra mora, medo. O substantivo mora, que aparece 12 vezes, é usado exclusivamente para se referir ao medo de estar diante de um superior. É usado em geral para descrever a reação evocada nos homens pelas poderosas obras de Deus de destruição e soberania. Deuteronômio 4, 24. Por conseguinte, a palavra descreve medo muito forte ou terror. No singular, esta palavra enfatiza seus atos divinos. O termo morar, sugere a reação dos animais aos homens. Gênesis 9, 2. E das nações diante do Israel vitorioso. Deuteronômio 11, 25. Irá é medo, reverência. O substantivo irá aparece 45 vezes no Antigo Testamento. Significa medo de homens. Deuteronômio 2, 25 de coisas, Isaías 7, 25 de situações, Jonas 1, 10 e de Deus, Jonas 1, 12. E também significa reverência a Deus, Gênesis 20.11. A palavra templo é ekal, palácio, templo. Esta palavra é derivada indiretamente do sumério egal, casa grande, palácio, e mais diretamente do acadiano ekalu, casa grande. A influência do acadiano ekalu se espalhou para os idiomas semíticos do noroeste. No hebraico pós-bíblico, o significado limita-se a templo. O Ekal, Somo, Templo de Salomão, não na Jerusalém moderna, corresponde, na ausência do templo, ao edifício do Rabino Central de Israel. Quer dizer, é o edifício do Rabinado, do Rabinado Central de Israel. A palavra ocorre 78 vezes de 1 Samuel a Malaquias e na sua grande maioria em Ezequiel. O primeiro uso pertence ao tabernáculo em Siló, 1 Samuel 1:9.
As palavras palácio e passo em nossas versões podem ter por trás uma das três palavras hebraicas, Ekal, Bait ou Armon. O sumério acadiano, que significa palácio, equivalente ao termo Ekal, ainda está para ser encontrado no hebraico bíblico. O vocábulo Ekal, com seus 15 usos como palácio ou passo, diz respeito ao palácio de Acabe, 1 Reis 21:1, do rei da Babilônia, 2 Reis 20:18, e de Nínive, Naum 2:6. O palácio era luxuosamente decorado e os residentes desfrutavam a realização dos seus prazeres. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Isaías 3:22. O salmista comparou as moças bonitas com as colunas primorosas em um palácio pomposo, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Salmo 144:12. Amós profetizou que os cânticos do templo se tornariam em lamentação diante da destruição do reino do norte. Amós 8:3. O termo Ekal, com significado de templo, é esclarecido no contexto por dois marcadores que se seguem. O primeiro marcador é a adição do Senhor. Quando, pois, os edificadores lançarem os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras 3:10. O segundo marcador, que é uma forma da palavra Kodesh, santo. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Salmo 79:1. Às vezes, um artigo definido basta para identificar o templo em Jerusalém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6:1. Sobretudo numa seção que lida com o templo, Ezequiel 41. Ezequiel 41. O Antigo Testamento também fala sobre o Ekal divino, o Ekal de Deus. É difícil decidir numa tradução se por palácio ou por templo. A maioria das versões opta a favor da ideia de templo. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em sua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Miqueias 1:2. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e o meu Deus clamei do seu templo. Ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22:7. Entretanto, visto que a Escritura descreve a presença do real trono do julgamento no céu, não é inteiramente impossível que os autores originais tenham em mente um palácio régio. A imagem de trono, o palácio e o julgamento parecem estar por trás. Do Salmo 11, 4 e 5. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus.
Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Septuaginta tem as palavras naus, templo, e oikos, casa, palácio, habitação, família, incluindo os domésticos. A palavra agora é tempo. Tempo no hebraico é et. A palavra et. Tempo, tipo ET. Engraçado, né? ET. Et. Tempo, período de tempo. Tempo de designado, tempo certo, estação. Essa palavra também aparece no fenício, hebraico, pós-bíblico, árabe, onde os mesmos radicais compõem um verbo que significa aparecer. E acadiano, onde estes radicais formam um advérbio que significa no tempo em que. O termo et ocorre em torno de 290 vezes na Bíblia e em todos os períodos. Basicamente, este substantivo conota tempo, concebido como oportunidade ou estação. Primeiro, a palavra significa um tempo ou período designado, fixo e marcado. Isto é o que os astrólogos afirmaram discernir. Então, perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos. Esther 1:13. Só Deus sabe e revela tais tempos designados, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Jeremias 8:12. Este substantivo também é usado para aludir ao conceito de tempo certo ou determinado. Esta acepção é aplicada ao tempo que Deus designou para alguém morrer. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Eclesiastes 7:17. O termo é usado para designar o tempo apropriado ou satisfatório para determinada atividade na vida. Tudo fez formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11 e Salmo 104:27. Finalmente, o tempo apropriado para o julgamento divino é representado por et. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Salmo 119, 126. Um terceiro uso conota estação ou um período de tempo fixo e regular, como a estação da primavera. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. Semelhantemente, a palavra é usada para se referir à estação chuvosa. Esdras 10:13. Ao tempo da colheita, Jeremias 50:16, ao período migratório, Jeremias 8:7, e a estação de acasalamento, Gênesis 31:10. Este substantivo também é aplicado para diferir as extensões de tempo. Em sua primeira ocorrência bíblica, por exemplo, et representa o tempo, período do dia em que o sol está se pondo.
E a pomba voltou a ele sobre a tarde, literalmente no tempo da tarde. Gênesis 8:11. A palavra é empregada em ocasiões especiais, como o nascimento de uma criança. Miqueias 5:3. E em períodos durante os quais certas condições persistem. Êxodo 18:22, Daniel 12:11. O verbo aná quer dizer exercitar-se. O substantivo et pode ser derivado deste verbo, que só ocorre 3 vezes. Foi fofinho. Olha o fofinho. Danado. O verbo andar quer dizer exercitar-se. O substantivo et pode ser derivado deste verbo que só ocorre 3 vezes na poesia hebraica, Eclesiastes 1:13. Talvez esteja relacionado com uma raiz árabe, que significa inquietar-se ou perturbar-se com algo. Uma raiz etiópica e uma raiz do antigo árabe do sul, que significa preocupar-se com, no hebraico mais recente. Esta raiz significa preocupar-se. Tenda, a palavra agora é tenda no hebraico, é oel. Oel. Tenda, casa, moradia, habitação. Os cognatos desta palavra aparecem no ugarítico, fenício e árabe. Ocorrem em torno de 343 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Primeiro, esta palavra se refere à estrutura móvel chamada tenda. Este é o significado em Gênesis 4:20. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Era nisso que os beduínos nômades moravam. Tendas também são usadas para alojar animais. Também feriram as malhadas tendas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos. 2 Crônicas 14:15. Os soldados moravam em tendas durante as campanhas militares. 1 Samuel 17:54. Uma tenda foi armada em cima de uma casa para que todos vissem que Absalão entrou às concubinas do seu pai. 2 Samuel 16:22. Isto constituía uma rejeição aberta do domínio de Davi e uma declaração de que ele, Absalão, estava reivindicando o trono. Segundo a palavra, é um sinônimo de casa, moradia e habitação. Esta ênfase é evidente em Juízes 19:9. Eis que já o dia se abaixa e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Este significado aparece na frase as suas tendas. Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. 2 Samuel 20:1. Então, o tabernáculo, tenda de Davi, é o lugar da sua habitação ou palácio. Isaías 16:5. Semelhantemente, a tenda da filha de Sião é a capital de Israel, onde Israel habita. Jerusalém, Lamentações 2:4. Terceiro, Oel representa aqueles que moram em habitações de determinada área ou que formam uma unidade de povo. Assim, as tendas de Judá são seus habitantes, e o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Zacarias 12:7. Salmos 83:6. As tendas dos beduínos de hoje, como no passado, são confeccionadas com tecidos pretos feitos de pelos de cabra. Há uma diversidade de formas. As mulheres armam as tendas estendendo o pano em cima de varas
e amarrando-o com cordas de pelo de cabra ou de linho. Malhos de madeira são usados para fixar no chão as estacas da tenda. Juízes 4:21. Às vezes a estrutura é dividida a fim de separar famílias ou separar animais de pessoas. 2 Crônicas 14:15. A parte de trás da tenda é fechada e a frente aberta. A porta é feita fazendo voltar para trás a dobra onde as duas extremidades do pano se encontram. Gênesis 18:1. A tenda e todo o seu conteúdo são transportados num único pacote no lombo de um animal. Os mais ricos cobriam o chão com tapetes de vários materiais. Um chefe ou sheik podia ter várias tendas, uma para ele e seus convidados, outra para suas esposas e outras mulheres de sua família imediata, e ainda outra para os animais. Gênesis 31:33. Antes da construção do tabernáculo, Moisés armou uma tenda fora do acampamento. Êxodo 33:7. Ali ele se encontrava com Deus. A tenda fora do acampamento persistiu como instituição viva só por pouco tempo depois da construção do tabernáculo e antes da partida do Sinai. Números 11:16 e 12:4. A arca do Cordeiro foi colocada no tabernáculo. Êxodo 40:21. Onde o Senhor se encontrava com Moisés e falava com Israel, Êxodo 29:42. Essa estrutura é chamada Tenda do Testemunho, visto que continha a Arca do Concerto e as mesas do testemunho, Números 9:15. Na qualidade de Tenda do Testemunho, era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo por meio de Moisés ou pelo sumo sacerdote e revelava a sua vontade. 1 Samuel 2:22. A palavra ter ciúmes no hebraico é cana ou caná, ter ciúmes, ser zeloso, ter zelo. Este verbo derivado do substantivo kin-a ocorre 34 vezes no Antigo Testamento. A raiz aparece em vários idiomas semíticos com o significado ser zeloso, aramaico e etiópico. No garítico e no árabe a raiz aparece mais. É questionável se está relacionada com o significado de ser zeloso. O significado do texto garítico é incerto e o significado no árabe